Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Lenice Cavalcante, com o tema Vida e Valores. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Boa noite, bom dia para quem for me acompanhar no horário da manhã, boa tarde, para aqueles momentos em que nós dedicamos mais ao estudo. Muito obrigada por você me permitir entrar no seu lar, muito obrigada à Rádio Fraternal por me permitir mais uma vez dividir aqui os ensinamentos de Jesus, mas com a ótica da doutrina espírita, sem transformação, simplesmente com a compreensão da liberdade de pensamento, dessa doutrina maravilhosa que nos ajuda a ampliar aquilo que entendemos que somos. Pois bem, queridos irmãos, antes de iniciarmos esse nosso bate-papo de hoje, vamos primeiramente fazer aquela ligação com a espiritualidade amiga, com o nosso amado Mestre Jesus. Vamos lá? Querido Jesus, queridos mentores, Pai amado, Criador nosso, que possamos, sob Tuas bênçãos, iniciar mais um momento de bate-papo, de alegria e de estudos do Evangelho que nosso querido Mestre nos deixou. Gratidão. Então vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Vamos abrir este momento de conversa, lembrando aqui, peço licença a vocês, mas vou ter que ler uma passagem do filósofo Aristóteles. Aristóteles dizia assim: é uma peculiaridade do homem, em comparação com o resto do mundo animal, que só ele possui a percepção do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades similares, e a associação entre essas coisas é que constrói a família. Aristóteles trazia aqui uma sabedoria imensa, porque depois de todos esses desenvolvimentos filosóficos, depois de todo o crescimento no âmbito científico que a humanidade já passou, hoje temos a certeza, a partir dos estudos antropológicos, sociológicos e de todas as outras ciências que tratam a questão do relacionamento humano, temos a certeza de que a sociedade só se estabelece por conta da família. E a família vem sofrendo no passar dos tempos, dos contextos socioculturais, e por que não dizer, com toda a influência sociopolítica e religiosa que a humanidade sofreu, ela vem também sofrendo modificações naquilo que se estabelece como padrão. Por que padrão? Veja bem, hoje aquilo que somos, aquilo que representamos, aquilo que apresentamos daquilo que somos aqui na sociedade, né? Diante de toda essa sociedade. Nós somos o resultado daquilo que foi construído desde o nosso nascimento. Eu estou falando de nós, seres sociais, agora encarnados. Então, o que somos? Somos o resultado de tudo isso. Do quê? De todos os valores culturais, de todas as informações históricas, de todos os tipos de resultados de
relacionamentos que estabeleceram formar as mais variadas sociedades que existem no planeta. Os clãs, as tribos, enfim, onde houver uma reunião inicial de junção de interesses e que depois esses interesses acabam gerando outros seres que vão compondo, aí isso vai tornando a família. E cada um vai trazendo um pedacinho da sua experiência, um pedacinho daquilo que vem recebendo de muitas e muitas e muitas encarnações. Trago aqui um exemplo para vocês. É um texto contido na internet. Eu não descobri a autoria, mas sei que tem. Alguém trouxe esse texto para estudo. Uma mãe preparava um peixe para receber a família toda que viria todinha no domingo. Não só o peixe, é claro, aquele almoço gostoso, né, familiar, tradicional. Viriam gerações que ainda estavam presentes. E ela preparava com muito esmero esse peixe. E a filha de 10 anos ao lado observando. De repente essa mãe vai, corta fora a cabeça do peixe e o rabo do peixe e o coloca na forma e coloca no forno. A filha, intrigada, pergunta à mãe: Mamãe, por que é que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? A mãe parou, olhou e falou: porque a sua avó assim me ensinou. E aí foram chegando os familiares, a avó esteve presente e a menina, no momento, ali que surgiu, chegou: Vovó, eu vi mamãe preparando o peixe e ela me disse que foi você que a ensinou. E a avó, toda orgulhosa: sim, eu ensinei a sua mãe a cozinhar. Aí ela pergunta: então por que a minha mãe teve que cortar fora a cabeça e o rabo do peixe para preparar? Aí a avó olhou para a neta e respondeu: porque minha mãe me ensinou. Essa era uma das raras famílias onde os bisavós ainda estavam presentes. Não ali no momento. Quando teve a oportunidade de encontrar a sua bisavó, a menina chegou para ela e disse: Vovó, aconteceu assim, assim, assim. Bisa, né? Bisa. Aí ela disse: você poderia me responder? Sim. Por que é que você ensinou a minha avó, que ensinou a minha mãe a cortar a cabeça e o rabo do peixe para assar? A Bisa olhou para ela com uma certa estranheza e disse: eu não ensinei. Ela falou: sim, minha mãe disse que minha avó ensinou-a e a minha avó disse que a senhora ensinou-a. Por que a senhora cortava a cabeça e o rabo do peixe? Aí a velhinha pensou e falou: não, meu amor, eu simplesmente cortava a cabeça e o rabo do peixe porque não cabiam na forma. Isto é transmissão de valores. Eu transmito conhecimento e informações, tabus, verdades, as famosas mentiras, hoje tão famosas quanto as fake news, e esqueço-me da importância que é a minha palavra naquele contexto em que estou inserido. É assim. Vamos passando os valores. Vivemos um sistema de crenças que nos fazem viver e repetir escolhas, ações, movimentos que acontecem por gerações, muitas vezes extremamente necessários para a organização da sociedade. E muitas vezes até para a disciplina do comportamento social. Mas muitos deles baseados apenas em sistemas de crenças
falíveis. Crenças que já não encaixam mais naquilo que estamos vivendo hoje. Então, por conta disso, o que é valoroso para um não é valoroso para o outro. O que para um significa algo de extrema importância a ponto de desejar aquilo, para outro o olhar é de que bobagem. Porque tudo está relacionado na intensidade do sentimento que aquele ser coloca no objeto do seu interesse, na situação de seu interesse, naquilo que ele escolheu e que agora pretende correr atrás. É tão intenso isso, que no andar da história da humanidade acabou gerando conflitos, porque uns acreditavam fielmente em determinados sistemas que para outros não fazia sentido, e aí as guerras se estabeleceram. Aliás, muitas guerras começam dentro de pequenos núcleos sociais e vão ampliando, porque há simpatizante aqui, simpatizante ali, antipáticos aqui e ali, quem concorda, quem discorda. E essas situações deveriam ser por nós avaliadas, observadas. Mas, Helenice, tudo isso que você está falando, você começou com Aristóteles. O que tem a ver com as orientações contidas no Evangelho de Jesus, essa luz, esse verdadeiro método de autoconhecimento? Tem tudo a ver. Porque justamente os conflitos se estabelecem pela falta de autoconhecimento. Não busco me conhecer, não busco analisar as minhas reações diante das situações que me acontecem. Parto para extremismos emocionais, transfiro expectativas. As expectativas não tem jeito, eu vou gerar, porque eu gero expectativa o tempo inteiro. A questão é, eu avisei o outro da expectativa que eu estou gerando sobre ele? Porque se eu não avisei, como é que ele tem que me atender? Não tem. E aí, não me atendeu. E aí, gerou conflito. E eu não entendi que o engano é meu, o equívoco é meu. E eu vou discordar da atitude dele. Ele não vai entender a minha. E aí vão iniciar as contendas. E das contendas iniciam as grandes... os grandes conflitos que acabam gerando as diferenças que hoje são responsáveis, né, pelo maior mal que existe na sociedade, o preconceito. Portanto, o Evangelho de Jesus, esse verdadeiro método de autoconhecimento, como nos diz a veneranda mentora espiritual de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, ela diz que o Evangelho de Jesus nos abre o entendimento para questões tão pequeninas que não tem como eu não parar e refletir, mas puxa vida, é tão simples assim. Muitos dirão até, mas Jesus falava difícil, Jesus falava por parábola. Gente, o método de ensino de Jesus era perfeito, mestre dos mestres. Uma vez sendo chamado de bom, Senhor, vós que sois bom, ele disse, não, bom Deus só o é, mas podeis me chamar de mestre. No sentido de que ele ali ensinava, não se envaidecendo, mas mostrando para todos que todos temos condição de aprender, não importa da onde eu venho. Por isso não existe diferença. Tanto falava por parábolas que em cada uma ele trazia esta questão de valores, de escolhas, da vida que nós queremos ter. E dentro deste pacotinho está um dos ensinamentos assim que hoje
ainda muito considerado polêmico. Um ensinamento que está contido em 2 evangelistas. Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentava em torno dele e lhe disseram: veja que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perspassando os olhos por todo aquele povo que ali se assentava ao seu derredor, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como Jesus poderia ter desprezado seus irmãos, sua mãe? Aqui nós temos que abrir um parênteses. Há estudos que afirmam que Jesus era filho único de Maria e José, e que entre os hebreus naquela época, o trato dos primos consanguíneos, aqueles próximos, a primeira família após a família nuclear. Qual é a família nuclear? Aquela que constitui o lar, aquela família próxima, né? De consanguinidade. Esses primos, chamados também primos de primeiros graus, não eram chamados de primos, eram chamados de irmãos. A palavra não existia. Isso está lá no contexto histórico. No entanto, existe uma outra vertente que diz que Maria teve filhos com José além de Jesus, o que não denigre em nada a excelsa e maravilhosa missão deste espírito de uma hierarquia espetacular. Mesmo que fosse. Na verdade, pega-se mais pelo entendimento, e esse parênteses a gente tem que fazer uma reflexão, de que Jesus realmente fosse filho único, porque havia também uma tradição. Caso o pai faltasse, quem passaria a cuidar da mãe seria o primeiro filho homem, que muitas vezes não era o mais velho, o primeiro tinha uma irmã. Então, é aquele que estivesse na hierarquia seria o responsável. Então, o filho mais velho. E esse filho deveria cuidar da mãe. Sabe-se que Maria morava em Nazaré. E na maioria dos ensinamentos, Jesus estava em longa distância de lá. Nazaré ao norte, Jerusalém ao sul. E Jesus, quando da sua partida ali na cruz, faz o quê? Ele pede a João que cuide de sua mãe. Eu não teria que pedir para o seu irmão, caso ele tivesse um? Eu gosto de acreditar nesse contexto histórico, mas não sou eu que vou polemizar isso. Porque não faz diferença alguma nesse ensinamento fantástico. Mas dá para entender porque que João fala que ela passa a ser sua mãe e ele passa a ser o filho dela. Pois bem, para um homem que tem todo um cuidado com sua mãe, que morando àquela distância, dava mais de 100 quilômetros, o seguia toda vez que era possível, e depois que José partiu, ela passou a segui-lo frequentemente, ele não iria desprezá-la de maneira alguma. Então, o que se entende é que ele se referia aos primos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele continua falando em mãe. Sim, ele se aproveitava de todas as situações para dizer para todo mundo: cuidado com suas crenças.
Ele mexia no sistema de crenças da época. Ele fazia com que todo mundo parasse e refletisse. Será que isso vale tudo isso mesmo? Será que isso é tão mais importante do que aquilo? Pense, reflita. E chamava a atenção. Nós somos todos frutos do imenso amor do Criador. Tanto que ele, abrindo um parênteses novamente, o que ele faz? Ele muda aquele contexto de um Deus que manda matar, que provoca guerras, que pede sacrifícios, e estabelece o contexto do Pai amoroso. Ele chamava, ele dizia, porque meu Abba. E aquele ensinamento onde ele diz que se pedirmos ao Pai um pão, ele não nos dará uma pedra, ou um peixe, ele não nos dará uma serpente. Se fazemos isso com nossos filhos, nós que ainda estamos onde estamos, imagine Deus, imagine o Criador, imagine o Abba. Então este homem jamais colocaria Maria de lado, ou mesmo a sua parentela. E é tão importante isso que os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, tomam o cuidado de abrir um trecho, um item específico sobre parentela espiritual e parentela material. Porque a nossa parentela é a humanidade. Se tivermos um olhar do Criador nos trazendo todos neste processo evolutivo. Então ele nos cria, nos dá essa grande possibilidade de reencarnar, de aproveitar essa fantástica oportunidade. A ele disse, mas eu sofro tanto, sim. Sim. E mesmo assim, é a nossa grande oportunidade. Porque quando ele mexeu, não só nesse, mas numa série de sistemas de crenças, ele estava mexendo em tabus, em preconceitos, ainda tão fortes. E a gente sabe que, apesar de todos os esforços dele, dos seus discípulos e depois apóstolos, e dos grandes mártires do cristianismo, e de todos os mártires de todos os movimentos religiosos que existiram, né? Para falar nisso, um dos grandes dos movimentos religiosos, hoje comemorado, né? Na Igreja Católica, Santo Antônio de Pádua, ou de Pádua, né? Que foi contemporâneo a Francisco de Assis. Francisco de Assis fez questão de conhecê-lo, um homem de uma hombridade, de um caráter, de um cumprimento da lei cristã, de exemplos, como Francisco de Assis, de vivência, né, do amor do Cristo, que não podemos negar esses nomes, e temos nomes mais recentes. Então, sim, muitos vieram para tentar ir quebrando esses sistemas de crenças estabelecidos durante séculos, no desenrolar aí da evolução humana. E isso é necessário, porque se assim não for, como que a ciência progride? A ciência que já foi perseguida. Os filósofos foram perseguidos. Hoje, graças a esses homens de ciência, de filosofia, dos campos religiosos, das políticas, de defesa de políticas públicas, que amparassem principalmente os mais esquecidos da sociedade, não fossem eles, como esses ensinamentos do mestre hoje poderiam ser analisados? Quem é minha mãe? Minha mãe, são todas as mães. Jesus dizia ali, a minha mãe
é como a mãe de vocês, tem que ser amada, respeitada. Então, sim, eu a amo e amo todas. É isso que ele espera de nós. Sabe, quando a gente se engaja num projeto social, quando a gente se engaja numa campanha, como aconteceu com os nossos irmãos agora, no Rio Grande do Sul, e ainda está precisando muito, nós nos tornamos um pouco maternais, porque nós tiramos de dentro de nós o desejo de servir. A gente não está preocupado a quem vai chegar, como vai chegar, se aquela pessoa que vai receber é dessa ou daquela religião, é desse ou daquele partido político, é dessa ou daquela outra conduta. Se a forma dele viver é desse ou daquele modelo. Nós precisamos quebrar esses preconceitos, esses valores equivocados que me fazem ver, por exemplo, um casal homoafetivo com reação negativa. Como assim ainda fazemos isso? Não é? Pois fazemos. E outras coisas mais, que se a gente começar aqui a falar, a gente vai ficar a noite inteira e não pode. Não é o momento. Mas é um momento de refletir. Que vida eu quero? Que valores eu quero passar daqui para diante? Seja para aqueles que entram no meu caminho através da paternidade, da maternidade, da tutela, por exemplo, do trabalho social. E aí eu convido a todos vocês, vamos ser um pouco, neste momento, esse Jesus que chamou todo mundo para pensar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Cada um de nós tem o direito de fazer e escolher o que quiser. A sementeira é livre, a semeadura, mas a colheita não. A colheita é minha. Ela está para mim. A responsabilidade é minha. Então, se eu não quero para mim, por que farei com o outro? Ou por que menosprezarei a dor alheia? Eu já ouvi tanto assim, não, mas eu tenho pena, eu tenho dó, eu tenho compaixão, mas eu não quero me envolver, é um direito seu. Mas pelo menos faça uma oração. Ou então, quantas vezes a gente escuta no atendimento fraterno, né? Eu não perdoo, como assim? Você não está se perdoando, você não está se amando, se respeitando. Porque quando não perdoa, não é o outro nem lembra mais o que fez. Já passou. Ele fez e pronto. Às vezes não caiu ainda para ele a consciência de que errou com você. Mas muitas vezes você não se perdoa por ter permitido que o outro te ferisse. Parou para pensar nisso? A gente precisa fazer essa reflexão diariamente, como consta ali, Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação espírita, e eu acho que quase em todos os encontros que nós já tivemos aqui, eu cito essa passagem. Questões 919 e 919A. Orientação de Santo Agostinho a Allan Kardec, no que se relaciona a amar o próximo e a perdoar, a fazer o melhor caminho para eu melhorar. E ele fala, bem antes ele já perguntou qual é o melhor exemplo para seguir, ele diz Jesus. E aí nesta questão ele fala, qual é a forma, qual a maneira de pensar para eu tomar boas atitudes? E Santo Agostinho responde, um sábio de vossa humanidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Era de Sócrates que ele falava. Aliás, não era uma frase de Sócrates, era uma frase existente no templo de Delfos, na antiga cidade de Delfos, na Grécia, onde vivia Sócrates e ele frequentava. Isso estava escrito no portal da entrada, conhece-te
a ti mesmo. Faz a busca interior. Isso é autoconhecimento. Quando eu faço esse processo de autoconhecimento, eu estou dando os primeiros passinhos para a iluminação interior. Então, o meu olhar vai ser diferente. Vai ser, nossa, olha isso aqui. Eu fazia isso, não quero fazer mais. Ou então eu tomei uma atitude e falei, meu Deus, eu fiz isso, não faço mais. Isso é autoconhecimento, isso é iluminação interior, isso é desenho de projeto, isso é escolha, isso é sementeira para o bem, sementeira para uma sociedade melhor. Quando eu trato dos ensinamentos de Jesus, eu estou tratando da observação daquilo que eu sou neste momento, da minha encarnação atual. O que esta minha encarnação vai deixar aqui? Que rastro? Espero que seja de luz. Espero que seja de muito ensinamento. Espero que seja de muita alegria, de escolhas boas que vão ecoar no futuro. E assim, quando ela ecoar, quando eu tiver a possibilidade, a nova oportunidade de voltar ao planeta em novo corpo, em nova situação, para acertar aqueles outros pedacinhos que eu preciso, aquele eco me alcance. Não é lindo isso? Isso não é poético, isso é verdadeiro. Convite a vocês. Leitura do Livro dos Espíritos, 3 perguntinhas por dia para ir estudando. Começa da primeira. E leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, toda noite, um pouquinho antes de dormir. E para a gente encerrar aqui essa questão de respeito a mim, respeito ao outro, de olhar o outro como mesmo eu, no meu mesmo momento, aquele que assim como eu partilha esta sociedade, e para perceber que eu posso ir além do partilhar, eu posso e devo compartilhar. Outra historinha perdida na internet. É tão gostoso, a gente acha tanta coisa, só a gente não acha os autores, que pena, né? Muita gente repassa e não repassa o autor. Um jovem observava todos os dias, o seu vizinho, no seu imenso quintal, plantar mudas de pêssegos. E ele lá com a sua cabeça pensava, nossa, mas o meu vizinho já é tão idoso, ele planta tanto pezinho de pêssego, nunca vai comer nenhum, porque essas frutas demoram para vingar, ainda mais como ele que não é uma plantação que faz enxerto, ele deixa natural, ele ficava lá pensando. E o senhorzinho passava, sorria para ele, muita gente visitava. E cada pessoa que saía do quintal dele saía com uma mudinha já um pouquinho crescida. Aquilo intrigava o moço. Um dia, percebendo o senhorzinho mais próximo da cerca, chegou a ele e disse, boa tarde. Ele, boa tarde. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Pois não, meu filho. Queria saber por que o senhor perde tanto tempo plantando mudas de pêssego e as maiorzinhas dando para as pessoas. Que eu entendo, o senhor não fica com nenhuma, e as poucas que estão aí são tão novas que o senhor nunca vai comer. Aí o senhorzinho, em toda a sua sabedoria, já gravada, né, no andar dos anos, olha-o nos olhos e diz, meu filho, eu passei a minha vida toda saboreando pêssegos magníficos que outras mãos semearam. Agora é minha vez de devolver. Se não posso entregar as frutas, pelo menos entrego as plantas de uma forma que sei que elas vingarão e alimentarão muitos corações.
Então que possamos, queridos irmãos, nessa reflexão, ir além daquilo que o olhar raso, sabe, que o entendimento raso nos faz perceber aqui do quem é a minha mãe, quem são meus irmãos. Vamos ampliar. Quais são os valores que eu estou seguindo? Tenho quebrado algumas coisas daquele sistema de crenças viciado, equivocado, que ainda me faz cometer atitudes que não me tornam feliz e nem aqueles que estão comigo? Ou já estou procurando a mudança tão necessária? Porque, como disse Gandhi, a mudança que eu desejo para o mundo tem que começar dentro de mim. Muito obrigada por me receber no seu lar. Que tenhamos uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde. Que tenhamos as bênçãos de Jesus agora em nossas vidas. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe, nos ajude na reflexão, na decisão, na tomada e defesa das boas escolhas. Muito obrigado a todos. Gratidão. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.